Bem, boa noite a todos, né? Com uma satisfação enorme que recebemos hoje a professora doutora Genilda Araújo, né, para proferir a palestra referente à sua tese de doutorado, né, cujo título é UX Qualia, uma proposta de framework para definição de requisitos para a qualidade da experiência do usuário no projeto de softwares aplicativos multi-device. Então, a Genilda vai fazer essa apresentação em torno de 30 minutos, e depois temos esse espaço para conversa, para o diálogo, né? De modo que vocês podem também trazer as questões no chat, ou justamente abrir a câmera e interagir diretamente aqui com a nossa convidada, né? A Genilda defendeu na engenharia de produção, né? Mas, enfim, ela vai também agora fazer a sua apresentação mais detalhada. Queria já deixar claro, né, Genilda, assim, o nosso agradecimento, tá? Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, enfim, a tua generosidade em compartilhar esse processo de pesquisa conosco. Tá? Obrigada. Bom, eu quero agradecer pelo convite, está sendo um enorme prazer estar aqui hoje fazendo essa apresentação para vocês, contar um pouquinho da história da minha tese, tá? Só para vocês também entenderem um pouquinho do meu tema, né? Eu tenho duas formações, né? Eu originalmente sou formada em ciência da computação, então eu trabalho com software há muitos anos, e ao longo da minha caminhada, para mim, surgiu a ideia de que eu devia migrar para o segmento do design, então eu me formei também em design gráfico posteriormente, e desde então eu passei a atuar, eu sempre atuei profissionalmente nesse segmento de software, né? Então, quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu já queria trabalhar com alguma coisa relacionada ao desenvolvimento de software, tá? E é isso, eu vou começar aqui, vou falar um pouquinho mais desse trabalho, né? O meu trabalho, ele surgiu baseado nesse contexto que a gente está vivendo nos últimos 10 anos de grande desenvolvimento tecnológico. Então, a gente viu a disseminação de muitos dispositivos, como tablets, smartphones, wearables. Isso acabou formando uma infraestrutura multi-device, quer dizer, as pessoas elas passaram a ter acesso a vários dispositivos no seu dia a dia. E, paralelamente a isso, a gente viu que o avanço dos softwares aplicativos, que passaram a oferecer formas melhoradas de suporte às atividades das pessoas, às atividades pessoais e profissionais, né? Ou seja, o software deixou de ser uma ferramenta técnica de tratamento de dados para ser um estruturador das atividades cotidianas. Hoje a gente usa software para tudo. A gente pede pizza pelo iFood, a gente usa o aplicativo do Uber, a gente paga nossas contas usando aplicativos bancários. Então, o que a gente vê é um impacto social crescente, né, do software, e isso começa a afetar a organização do trabalho, a indústria, a prestação de serviços, o modo de vida das pessoas. Então, o meu trabalho, ele surge nesse contexto, tá? E por causa desse contexto, né, de grande impacto social, os softwares, eles são hoje de grande interesse ergonômico. A professora Berenice mencionou, né, eu fiz o meu doutorado na engenharia de produção, muito porque eu queria trabalhar na área de ergonomia, é uma área que eu achava interessante para complementar a minha formação, né, como eu já mencionei, já tinha estudado bastante, eu tinha estudado na área da computação, do design, eu queria aprofundar esse aspecto da ergonomia, justamente porque a ergonomia ela visa otimizar o bem-estar das pessoas, a performance dos sistemas, e eu achei que tinha tudo a ver, como uma forma de, digamos assim, complementar a minha formação e uma área que eu tinha interesse, né? Então, nesse cenário digital, a ergonomia, ela se aplica à compreensão dos requisitos que podem ser, que precisam ser satisfeitos para oferecer uma experiência de uso de qualidade no software. E daí surgiu o tema da minha pesquisa, que é entender os requisitos a serem tratados no projeto de softwares aplicativos multi-device. Tá? Bom, só que essa abordagem, né, sistêmica de requisitos, ela não é uma coisa trivial. Esse atual cenário tecnológico, ele aumentou muito o escopo da engenharia de requisitos. Esse termo, engenharia de requisitos, ele é o termo que é usado dentro do processo de software para descrever
essa questão de requisitos, né, de projeto. Engenharia, né, parece uma coisa meio distante do design, mas não, é o termo que, se vocês olharem se vocês olharem, por exemplo, nas normas da ISO, ele usa essa terminologia, tá? Engenharia de requisitos. E como o software os softwares, os aplicativos, eles passaram a ter uma grande penetração na vida das pessoas, hoje a gente não pode mais trabalhar só com requisitos para usabilidade, a gente tem que pensar em aspectos mais amplos, a gente tem que abordar a experiência do usuário, né, que ela é, por natureza, multidimensional. A gente, quando usa um software, a gente tem ali uma experiência emocional, a gente tem uma experiência cognitiva, a gente tem uma experiência sensório-motora, e o meu projeto, ele busca justamente trabalhar isso, tá? Trabalhar esses 3 níveis da experiência do usuário. E, além disso, a gente precisa, hoje, não dá para deixar de lado a questão da interação multi-device, pelo que eu já falei para vocês, né, que os dispositivos, eles influenciam na forma como as pessoas executam as tarefas. Quando a gente está fazendo um projeto, os dispositivos que estão disponíveis, eles determinam as funcionalidades que podem ser providas. Então, isso a gente precisa abordar essas questões. E a minha pergunta de pesquisa está ligada a esses 2 temas, né, da experiência do usuário e do multi-device. A minha pergunta de pesquisa foi: como apoiar a definição multidimensional de requisitos para a experiência do usuário em projetos aplicativos multi-device, tá? Esse é um tema que ele traz um tema humano da experiência, mas ele também está muito ligado à tecnologia, que é uma coisa que eu vejo que, às vezes, os designers têm um pouco de dificuldade ainda de abordar, né? Então, o meu projeto, ele visou desenvolver um framework para o apoio à definição multidimensional de requisitos de software, tendo em vista uma abordagem ergonômica para promover a qualidade da experiência do usuário em aplicativos multi-device. Nesse processo, eu estudei vários temas, né? Então, meus objetivos específicos, eles começaram com essa questão de caracterização da experiência do usuário, da interação multi-device, do próprio entendimento do processo de engenharia de requisitos, né? Além disso, tem toda uma parte teórica, né, para poder identificar que fatores a gente precisa abordar para tratar a experiência do usuário, tá? Então, isso foi feito, eu vou explicar um pouco melhor depois, com base nas teorias da atividade de affordances. Também identificar os fatores que precisam ser tratados para a abordagem dessa interação multi-device. Essa parte realmente ela é bem recente, né? Então, para isso, eu mergulhei em estudos sobre usabilidade, que envolviam múltiplos dispositivos, e, com base nisso tudo, o que eu queria mais, né? Quais eram os outros objetivos específicos? Sintetizar um modelo de fatores, né, para a experiência do usuário em aplicativos multi-device, usar esse modelo para propor ferramentas que permitissem apoiar, digamos assim, a análise da atividade e a definição multidimensional de requisitos de projeto. E, por fim, o último objetivo específico do meu trabalho foi aplicar essas ferramentas junto a alunos de graduação e pós-graduação de design para identificar oportunidades de melhoria e avaliar as contribuições. Então, esses foram os objetivos do meu trabalho, tá? Alguns pressupostos, né, que eu adotei, na verdade, que era possível combinar a teoria da atividade, teoria de affordances, atributos multi-device, para criar uma visão multidimensional integrativa de fatores para apoiar a definição de requisitos, tá? E, assim, bem rapidamente, tem muitas justificativas no meu trabalho, mas aqui eu só quero ressaltar 2 pontos, né? O primeiro, que promover uma UX, ela requer esforços desde das fases iniciais do projeto. Ou seja, não dá para pegar um software que já está pronto, com uma interface pronta, e a gente só melhorar o visual, a gente melhorar ícones, cores, ajustar a tipografia, porque a experiência do usuário, ela precisa ser trabalhada desde o começo, e por isso, porque por estar no início do processo, uma abordagem adequada de requisitos, ela impacta todo o ciclo de software e ela favorece o alcance da UX. Então, por isso que o meu trabalho, ele é focado em requisitos, no entendimento do que a gente precisa incluir no software para atender às necessidades
dos indivíduos que vão fazer uso dele, né? Um outro ponto importante, se a gente for observar as normas que existem hoje, as normas ISO, eu aqui exemplifiquei a 25010, que ela trata dos modelos de qualidade. Todas essas normas, elas ainda oferecem um suporte limitado à abordagem da UX e do multi-device, ou seja, são áreas que estão fervilhando, que tem muita gente pesquisando, mas as pesquisas ainda estão se consolidando, então ainda tem bastante espaço para a gente desenvolver o trabalho. Eu vou falar um pouquinho de alguns conceitos para poder entrar na metodologia do meu trabalho, para que vocês possam entender bem o que foi feito. Tá? A primeira coisa que eu quero falar é que a experiência do usuário, ela consiste no conjunto de percepções e respostas do usuário resultante do uso de um software. Então, na realidade, a UX ela é uma vivência, ela não é uma propriedade, uma coisa que está embutida no software. E isso traz um desafio. A UX não existe em tempo de projeto, porque a UX é o resultado do uso do software. Então, o processo de design, ele não aborda diretamente a UX. Na verdade, quando a gente está projetando um software, o que a gente faz? A gente trabalha com um conjunto de fatores, de características do software, para que o uso futuro daquele software que a gente está concebendo, ele gere uma UX positiva. E por isso que a gente precisa entender quais são os fatores que podem influenciar na experiência do usuário, porque esses fatores eles precisam ser compreendidos e transformados em requisitos dentro do projeto. Coisas que a gente tem que tratar no software para que a gente possa, lá na frente, gerar uma experiência positiva. A literatura, ela aponta que a UX, ela é uma relação entre 3 grupos de fatores, tá? Fatores dos usuários, que incluem aqui, que vão incluir aqui as características dos usuários, necessidades, metas, fatores do contexto, fatores sociais, fatores organizacionais, fatores físicos, ambientais, os fatores do produto, que são as próprias funcionalidades, as características do produto. Então, em resumo, a UX ela é um fenômeno que é relacional, porque ele relaciona esses fatores, mas, ao mesmo tempo, ela também é um fenômeno multidimensional, porque esses fatores afetam a dimensão afetiva, cognitiva e sensório-motora da experiência do usuário. E o multi-device, ele também influencia digamos assim, nesse cenário, também nessas 3 dimensões. Então, a gente tem que entender isso para poder abordar a experiência do usuário, entender que a gente tem que trabalhar com essa relação de fatores dentro dessas 3 dimensões. E aí, qual é a relação disso com a engenharia de requisitos? O que eu percebi nas minhas pesquisas é que a abordagem da UX, essa abordagem multidimensional e relacional, ela é compatível com a estrutura metodológica da ER, porque a ER, ela trata de 2 etapas diferentes. Uma etapa que está ligada à compreensão do domínio do problema, que aborda os fatores das partes interessadas, os fatores do contexto, que, se vocês olharem, justamente são esses 2 elementos que estão aqui no topo, no meu gráfico anterior. E ela também trata dos requisitos da solução, que são os fatores do aplicativo que influenciam na experiência do usuário. Então, aqui a gente está tratando do domínio da solução. Então, essa percepção me trouxe o seguinte, que as metodologias da R, embora elas não reforcem essa abordagem multidimensional, ela tem elementos para trabalhar a experiência do usuário. E eu fui buscar uma complementação em algumas teorias. A teoria da atividade, por exemplo, eu não vou aqui falar muito da teoria da atividade, mas quem se interessar, ela é uma teoria muito bacana. Ela oferece uma estrutura multidimensional de análise, em que eu vou entender aspectos como as necessidades, né, que a teoria da atividade ela é assim, ela fala que ela tem 3 níveis de abstração. Quando eu olho para uma atividade como um todo, eu posso entender qual é a motivação, qual é a necessidade que leva àquela atividade. Isso tem uma ligação direta com a experiência afetiva. Além disso, eu tenho um nível de abstração intermediário que trata das ações para a realização da atividade, essas ações que são guiadas por metas, então ela tem uma relação com a dimensão cognitiva, e, por fim, eu tenho um nível operacional, que é um nível sensório-motor, um nível físico, onde eu vou fisicamente manipular um aplicativo, um produto, para poder realizar uma ação. Então,
essa teoria, ela traz 3 dimensões de análise que são importantes justamente para que eu consiga trabalhar os requisitos de forma multidimensional. E, por fim, eu tenho aqui a teoria de affordances, que foi trazida para o meu trabalho também, porque ela oferece uma estrutura relacional de análise. A teoria de affordances, às vezes, ela é pouco compreendida, mas o que é um affordance? Um affordance é um potencial. Então, por exemplo, uma faca, ela vai oferecer um potencial de descascar uma fruta. Mas esse potencial não depende só da faca, ela depende da pessoa também, ela depende do contexto. Então, se eu pegar essa faca e der para um chefe de cozinha, ele vai conseguir fazer maravilha. Se der para mim, por exemplo, já não vou conseguir cortar os alimentos com o mesmo nível de, vamos dizer assim, expertise que um chefe de cozinha teria. Então, a teoria de affordances, ela chama atenção para isso, para esse caráter relacional, tá, que existe entre o indivíduo e o produto. Então, o meu trabalho, para vocês entenderem, ele foi baseado nessa convergência teórica entre esses temas, tá? Então, os estudos iniciais que eu fiz, exploratórios da teoria, me permitiram propor uma estrutura conceitual, que vocês estão vendo aqui, que relaciona a essa característica multidimensional da teoria da atividade, a característica relacional dos affordances, e coloca isso dentro do escopo da análise de requisitos para trabalhar com a experiência do usuário. Então, em essência, o meu trabalho é o desenvolvimento dessa estrutura conceitual. Então, ele é um trabalho que tem bastante coisa de teoria, tá? E essa estrutura, ela serviu de base para os 2 resultados do meu trabalho. O primeiro resultado é um modelo teórico de fatores, porque eu completei esses espaços aqui. Então, quais são os fatores do indivíduo, do contexto, do aplicativo em cada dimensão? E depois disso, eu peguei esse modelo completo e eu relacionei isso à metodologia de design para criar um conjunto de ferramentas para a definição de requisitos. Então, grosso modo, isso é o meu trabalho, né? Assim, a metodologia, o que foi a metodologia? Ela teve 3 etapas. A primeira etapa, que foi, eu estou chamando, as 2 primeiras são o desenvolvimento do framework, que são o desenvolvimento dessas 2 partes do trabalho. A modelagem de fatores foi baseada em 2 revisões sistemáticas diferentes, eu vou já explicar isso, tá? Porque eu trabalhei essa parte da UX mais ligada ao conceito de affordance, que é uma teoria da psicologia, então ela não trata de tecnologia. Então, para abordar o multi-device, eu precisei fazer uma outra revisão na área de usabilidade, justamente para complementar o modelo. E eu tenho desenvolvimento de ferramentas, são 2 ferramentas diferentes, uma de mapeamento de requisitos e uma ferramenta de avaliação de qualidade, e depois teve o processo de aplicação, que eu apliquei as 2 ferramentas diferentes, tá? Então, o que foi a modelagem de fatores? Basicamente, fui na literatura, 2 revisões sistemáticas, e eu usei isso com aquela estrutura conceitual que eu mostrei para vocês, e foi gerado esse modelo teórico de fatores. Então, essa foi basicamente assim. A primeira revisão sistemática, como eu mencionei, ela foi focada especificamente em affordances, né? Então, quais as categorias de affordances que existem? Só para vocês entenderem, existem potenciais da dimensão afetiva, potenciais da dimensão cognitiva e potenciais da dimensão sensório-motora. Então, eu busquei na literatura fazer uma varredura desses diferentes tipos de affordances para poder montar aquele modelo, tá? Então, eu usei as bases de dados Scopus, ACM Digital Library, Web of Science, e de um total de 559 trabalhos não repetidos, eu selecionei 44 estudos, né, que continham esquemas classificatórios de affordances. E o que foi feito? Para a extração de dados, basicamente, eles foram mapeados em relação às dimensões da estrutura da atividade, né, as 3 dimensões, e foram extraídos os potenciais de cada dimensão, ou seja, os affordances, os fatores para a formação de affordances, as informações para a percepção de affordances. E esses elementos aqui formaram um modelo teórico, tá? A segunda revisão sistemática do multi-device, como eu falei, ela foi para complementar com aspectos tecnológicos aquela primeira revisão. Então, eu busquei quais os atributos de qualidade para aplicativos multi-device, também nas mesmas bases.
de 445 trabalhos, foram selecionados 26, e aí foi feito o mesmo trabalho, né, uma coisa simétrica. Eu também distribuí esses atributos de qualidade pelas dimensões, tá? Então, isso gerou o modelo. E como é que as ferramentas foram desenvolvidas? Eu peguei esse modelo, ele foi relacionado, na verdade, com o processo de design. Então, foram usadas referências metodológicas da engenharia de requisitos, do design centrado no ser humano e do design thinking. Isso foi relacionado com aqueles fatores e foram criadas ferramentas no formato Canvas para facilitar o processo de design e o preenchimento dos requisitos que o software precisa atender. Tá? A ferramenta de avaliação foi um processo parecido, só que isso foi relacionado com a norma ISO 25010. Então, esses fatores, eles foram relacionados com atributos de qualidade, como eficácia, eficiência, cobertura de contexto. Então, eu expandi esses conceitos usando esses fatores. A gente pode entender dessa forma, tá? Então, ou seja, que fatores levam à eficácia, que fatores levam à eficiência, cobertura de contexto, tá? Então, esse foi o trabalho. Depois, essas ferramentas, na verdade, foi feito o processo de aplicação. O processo de aplicação da ferramenta de mapeamento, ele foi feito com uma atividade prática de projeto com acadêmicos de graduação da Faculdade de Energia e da UDESC. Então, foram 6 sessões, porque a ferramenta ela tem várias partes. Então, uma sessão introdutória, só para explicar a atividade, para cada parte da ferramenta foi feita uma apresentação de uso, os alunos aplicaram, eles fizeram uma avaliação com um questionário, né, usando um questionário. Depois, a própria ferramenta, o preenchimento da ferramenta e esses questionários, eles foram analisados e foram feitas algumas melhorias na ferramenta, e a ferramenta de avaliação de qualidade também passou por um processo similar, só que ele foi feito com alunos de pós-graduação em design, porque a gente discutiu cada um dos requisitos. Então, aqui também foi feita uma introdução à atividade, mas cada um dos requisitos de qualidade, eles foram apresentados, os participantes, eles aplicaram esses requisitos na avaliação de um software e depois eles avaliaram o próprio requisito, ou seja, eles tiveram uma experiência prática com o requisito e avaliaram o requisito. Também foi feita uma análise dos resultados, né, baseado nas considerações que eles fizeram e algumas melhorias na ferramenta. E agora, sim, só para vocês, eu expliquei o processo, mas para vocês terem uma ideia, assim, materializar na mente de vocês tudo isso aí que eu falei, eu vou mostrar um pouquinho da modelagem de fatores, né, e também das ferramentas. Nesse estudo teórico foram identificadas 5 categorias de fatores, e essas categorias que serviram para organizar os fatores, né, então, em relação às partes interessadas, fatores individuais, fatores do contexto organizacional, fatores do contexto ambiental. Em relação ao produto interativo, 2 grupos. Fatores para execução da atividade que dizem respeito aos recursos que o software tem para a execução da atividade, e fatores informacionais, porque às vezes um software ele tem o recurso, mas por falta de informação, porque ele não está bem apresentado, a pessoa não sabe que aquilo está disponível. Então, isso influencia toda a experiência do usuário também, a questão informacional ela é muito importante, tá? E aqui, só para vocês terem um vislumbre de como é, né, esse primeiro modelo teórico, inicial, ele é multidimensional e relacional, porque eu tenho as 3 dimensões, e, na verdade, a positividade ou negatividade da experiência do usuário em cada dimensão vai depender do quê? Do alinhamento entre esses fatores. Então, a gente pode entender que a gente tem 3 eixos de trabalho dentro do software, tá? Para o multi-device, aquele modelo foi ampliado, como eu falei para vocês, né? Então, adicionei mais 2 grupos de fatores aqui, que são esses grupos que estão aqui na parte de baixo da tela. Um grupo está ligado à continuidade de conhecimento, porque
O que isso significa? Se eu tenho um software que pode ser acessado por meio de vários dispositivos, eu não posso fazer com que a pessoa tenha que aprender tudo de novo. Não pode ser tudo diferente em cada dispositivo. A gente tem que manter uma continuidade de conhecimento para facilitar a experiência do usuário. E continuidade da ação diz respeito a funcionalidades, por exemplo, em nuvem, de sincronismo de dados, para que a pessoa possa começar a tarefa no dispositivo e passar para o outro, sem ter ela que copiar dados, sem ela ter que recomeçar de novo. Tá? Então, essas são duas dimensões importantes no multi-device. E aí foram identificados, né, esses fatores, está listado aqui, se vocês tiverem interesse, aí eu convido vocês a consultarem na tese, porque aqui eu não tenho espaço para explicar cada um dos itens, tá? Mas aqui uma visão geral do modelo teórico formado, né, as 3 dimensões. Então, aqui na parte superior, eu vou ter, não sei se vocês estão vendo o cursor do meu mouse, mas eu tenho aqui fatores das partes interessadas, então eu tenho o que eu estou chamando aqui de fatores gerais, são os fatores que foram extraídos da revisão de affordances, que veio da psicologia, e aqui os impactos multi-device sobre esses fatores, que foram identificados na revisão sobre usabilidade multi-device. Na parte de baixo, fatores do produto também, eu tenho os fatores gerais, também identificados na revisão de affordances, e a parte de baixo aqui eu tenho impactos multi-device, e eu tenho especificamente fatores para integração multi-device, tá? Então, eu tenho aqui toda essa visão detalhada, tá? Para vocês entenderem. E aqui, o desenvolvimento das ferramentas, só para vocês entenderem um pouquinho também das ferramentas, esse modelo que eu mostrei para vocês, essa estrutura aqui, ela foi relacionada, na verdade, ela foi relacionada às etapas da engenharia de requisitos e do design centrado no ser humano. Então, quando a gente pensa que nessa etapa de definição de requisitos das partes interessadas, o design centrado no ser humano fala em compreensão e especificação do contexto de uso, fala também em especificação de requisitos do usuário. As ferramentas propostas, ela trabalha com uma ideia de exploração do escopo da atividade, porque a gente vai ter um sistema de atividade que vai ser suportado pelo aplicativo, na prática eu vou explicar um pouquinho melhor isso ainda, e busca identificar quais são os participantes desse sistema de atividade e quais são os influenciadores sobre esses participantes, né, esses elementos que fazem parte desse sistema. E aqui, em relação aos requisitos da solução, que no design centrado no ser humano a gente fala na produção das soluções de projeto, a ferramenta ela trabalha com 3 aspectos. A estrutura de ação, que seria a modelagem das tarefas, a estrutura e o detalhamento, e a outra parte, a estrutura e detalhamento funcional, que seria o quê? Pensar nas funcionalidades para dar suporte à tarefa. Eu vou falar um pouquinho disso também. E, por fim, a avaliação das soluções, que seria essa ferramenta de avaliação da qualidade. O mapeamento do escopo, na verdade, ele é um processo de imersão preliminar que a gente tem no Design Thinking. A gente pode pensar dessa forma, ele está relacionado a isso. Então, ele visa o quê? Promover um entendimento inicial. Qual é a primeira definição do problema? Eu vou projetar um software, eu tenho que começar por algum lugar, eu tenho que ter uma visão geral do que é aquele software. E a ferramenta proposta, o que ela trabalha? Ela segue a indicação de uma das normas da ISO, que fala que o primeiro passo para projetar um software é identificar as classes de partes interessadas. Então, ela estimula que o designer identifique, por exemplo, os papéis. Então, se eu for pensar no aplicativo como Uber, eu tenho motoristas, eu tenho passageiros, eu tenho usuários em diferentes papéis. Quais são as organizações que estão relacionadas a isso? Então, se eu for pensar no aplicativo de táxi, eu tenho as cooperativas de táxi, e eu posso pensar em que contexto aquele sistema aquilo vai ser usado. Então, eu posso pensar no contexto das grandes cidades, que tem essa questão da mobilidade urbana. Então, eu tenho a identificação desses elementos, e, além disso, essa primeira ferramenta, ela propõe o quê? Que eu descreva brevemente esses elementos com base no foco da atividade, usando os conceitos de necessidade, metas e condições, porque
para projetar esse aplicativo, para que eu gere uma experiência positiva para todos os envolvidos, eu tenho que atender a um conjunto de necessidades individuais, organizacionais, sociais, atender às metas desses diferentes participantes, eu tenho que entender as condições tecnológicas básicas deles. Então, essa proposta dessa ferramenta é criar, ela é um canvas, para vocês entenderem, que tem exatamente esses campos aqui para serem preenchidos, e esse canvas, ele é como se fosse um mapa geral inicial, que você vai conseguir ver numa tela só, numa imagem só, quais são os as principais pessoas que são atendidas, as entidades, vamos pensar assim, que são atendidas pelo software, e o que a gente precisa prover, tá? A partir desse mapa, desse primeiro mapa, a gente vai fazer um aprofundamento, né, que seria, a gente pode pensar que uma imersão em profundidade, com base numa pesquisa de campo, e a ferramenta, ela propõe o quê? Que aqueles fatores, que é o que está mostrado aqui nessa imagem, aqueles fatores que foram identificados na modelagem teórica, eles possam ser usados como um estímulo, um gatilho para o designer, no processo de conhecimento sobre esse sistema de atividade. Então, foram criados 3 canvas, para vocês entenderem, um canvas para mapeamento de perfil de usuários, um canvas de organização, um canvas de contexto. Esse canvas, para cada uma das dimensões, afetiva, cognitiva, sensória e motora, ele vai pegar os fatores, ele transforma esses fatores em perguntas e traz exemplos de como o designer pode preencher, e o objetivo é auxiliar o designer a gerar hipóteses, para que ele entenda melhor a atividade que tem que ser suportada pelo software. E para a ferramenta de mapeamento da solução, ela, na verdade, ela está ligada agora ao processo de ideação, a parte mais criativa, e ela aborda 3 aspectos diferentes, tá? Porque são 3 pontos diferentes de ideação que o meu trabalho destaca, isso é um aspecto importante. A estrutura de ação, ou seja, as tarefas que vão ser, que o software tem que dar suporte, as funcionalidades que vão ser usadas para dar suporte a isso, e como essas funcionalidades podem ser detalhadas. Eu quero aqui explicar um pouquinho qual é a diferença entre tarefa e a funcionalidade, porque vai ficar bem fácil. Vamos pensar, uma coisa que todo mundo faz no software é executar, em softwares em geral, né, executar a tarefa de autenticação. Ou seja, eu quero obter acesso àquele software. Mas eu posso oferecer várias funcionalidades diferentes para isso. Eu posso, desde um login e senha, eu posso fazer reconhecimento digital, reconhecimento facial, a gente pode oferecer várias funcionalidades diferentes para isso. E por que isso é importante hoje? Porque no multi-device, às vezes eu vou usar funções diferentes, de acordo com o dispositivo, para fazer a mesma coisa. Então, por isso que o meu trabalho, ele separa esses aspectos. Essa primeira parte da estrutura da ação, você vai identificar todas as ações, as tarefas que o software vai oferecer suporte por papel, tá? E a gente vai mapear, ou seja, com isso eu vou ter um modelo geral de tarefas, vamos pensar assim, e eu vou mapear quais ações eu vou oferecer em cada dispositivo. Assim eu vou ter um modelo de tarefas por dispositivo, tá? Então esse é o espírito, a ideia também é pensar um pouquinho em benefícios, porque os benefícios eles estão ligados ao aspecto afetivo, então eles permitem que a gente analise se aquela tarefa ela é realmente necessária, o que precisa ser priorizado, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais o espírito, a estrutura funcional seria o quê? Eu gerar alternativas de funcionalidade para o atendimento daquela tarefa por dispositivo. Então, para cada ação, eu vou analisar por dispositivo qual é a funcionalidade mais adequada. Então, eu estou estimulando uma ideação multi-device, esse é o propósito também do framework, porque funcionalidades, elas são requisitos, tá? Então, os principais tipos de requisitos que a gente trabalha dentro do software são funcionalidades. E ele estimula também a abordagem da estratégia de engajamento, que vai ser usada em cada funcionalidade. Pode ser notificação, posso trabalhar com gamificação, eu tenho opções diferentes para trabalhar isso, tá? E, por fim, a gente tem aqui a parte de detalhamento funcional.
que seria eu pegar e fazer o detalhamento de como aquilo ali funciona. Tá? Então, só para vocês terem uma visão também, essa ferramenta de mapeamento, ela pode ser visualizada numa estrutura matricial, tá? Ela é multidimensional e ela vai cobrindo os diferentes requisitos. A ferramenta de avaliação de qualidade, como eu falei, ela está relacionada à norma ISO, então eu não vou me ater muito aqui, mas só para vocês terem uma ideia dela também, são 33 requisitos diferentes, então ela é multidimensional também. Então, eu posso avaliar, por exemplo, a eficácia e eficiência da execução, eficácia e eficiência na orientação do usuário, eficácia e eficiência em relação ao feedback, tá? Então, eu posso analisar isso para cada dispositivo. Ele tem requisitos para eu analisar a integração multi-device e também para verificar a cobertura do usuário e do contexto. Então, só para fechar aqui a minha apresentação, que eu já até me estendi demais aqui, a minha tese, ela traz um processo progressivo de abordagem de requisitos, que eu vou, desde esse mapeamento do escopo, dessa visão geral da atividade, mapeamento dos influenciadores da atividade, até o entendimento das tarefas que têm que ser providas, das funcionalidades para cada tarefa, e o detalhamento funcional por dispositivo. E, por fim, a avaliação. Então, assim, isso é a minha tese, gente, foi o trabalho, né, que eu desenvolvi, e é isso, agradeço enormemente aqui a oportunidade, o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando isso com vocês, e eu estou à disposição para qualquer dúvida e qualquer pergunta que vocês tenham. Genilda, muito obrigada pela tua apresentação, super clara e é muito interessante a maneira como você sintetizou, né? Eu estava na banca, então acompanhei daquele modo mais formal ali na defesa, e essa maneira hoje ela é muito mais intuitiva, fica muito mais clara até, né? Em função realmente da forma como você conseguiu trazer. Foi muito interessante. Gostei muito dessa frase, né, inicial que você traz ali, a experiência é uma vivência, né? Então, eu concordo plenamente, assim, que tens, assim, marcos teóricos muito bem tratados ali na tua tese também, né? E esses esquemas que você fez, inclusive, elogiei muito ali o teu capítulo de procedimentos, né? Porque ele, de fato, com aqueles esquemas e o maisinho, né? Cada quadro ele vem mostrando como você chegou aos resultados, né? Isso é bem interessante, assim, para a gente ver as maneiras, né? O pessoal também acompanhar as diferentes formas de poder explicar o que foi feito, né? E aonde se chegou. De modo, pessoal, que está aberta o momento das perguntas, né? Está aberto o momento das perguntas. Se vocês querem trazer no chat ou quiserem utilizar o microfone também. Vamos aproveitar aqui a presença da Genilda para entender o que está sustentando aí esse trabalho, né? Aquilo que não está dito, né? Muitas vezes no texto, né? Fiquem à vontade, gente, podem ficar à vontade, podem falar, eu gosto muito dessa interação. Deixa eu até a professora participou da banca, essa figura aqui é nova, opa. Eu resolvi depois adicionar essa síntese aqui geral, que essa aqui não tinha na apresentação original. Essa daqui eu adicionei justamente para poder dar essa visão geral e para poder mostrar essa questão da síntese teórica, né, que eu acho que é uma contribuição interessante que que tem o meu trabalho, né, que a gente conversou na banca. Mas, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu até vou abrir, então, as perguntas. Eu tenho, na verdade, Genilda, uma curiosidade para entender, assim, a tua percepção sobre essa aplicação nas turmas, né? No laboratório, muitos dos nossos alunos também fazem workshops, trabalham, né, com aplicações em turmas, envolvendo graduação, pós-graduação. O que você notou, assim, nesse processo de
trazer o projeto, envolver os alunos, depois o feedback? Que Então, questões assim você poderia destacar para a gente? tá, primeiro eu vou dizer por que que eu fiz essa abordagem, né? Porque, assim, eu acabei optando por fazer a aplicação junto com alunos e junto com pós-graduantes também, porque o mercado da UX, ele é um mercado muito jovem, né? Então, se a gente for ver, até alguns anos atrás, ele está em desenvolvimento, a gente tem muita gente que tá entrando nesse mercado agora, muita gente que está migrando do design clássico, gráfico tradicional e vindo para essa área, e eu via também, na minha experiência docente, né, porque que tinha uma necessidade muito grande de se ensinar UX, porque a gente tem o que hoje, no Brasil, os cursos clássicos de design de produto, de design gráfico, e eu queria experimentar isso e trazer isso com pessoas que tivessem, como é que eu vou dizer assim, se formando como designers, né? Então eu queria trazer esse processo também. E eu acho que é um processo difícil. Uma das questões da minha tese, ela tem muita teoria, e eu também queria que o framework ele fosse claro o suficiente para que pessoas que estivessem iniciando pudessem usar o framework. Então, por isso, eu fui para a sala de aula com ele. E eu acho, assim, ao mesmo tempo que foi muito enriquecedor, porque você começa a entender como as pessoas percebem aquele assunto, né? Então, para mim, eu fui para a sala de aula porque eu queria encontrar isso. Eu tenho essa natureza de professora, né? Eu gosto muito da docência, e para mim um aspecto muito importante era que meu trabalho pudesse trazer essa contribuição social também, né? De formação. E é isso, mas você tem que estar bem preparado, né? Você tem que estar com os materiais já apresentados da forma mais clara possível, né? Porque realmente ali você também está nessa posição de docência, não deixa de estar, né? De entender como aquele material ele contribui para o desenvolvimento de uma atividade prática, mas também para a formação da pessoa, né? Então foi bem interessante, eu gostei bastante. Com a pós-graduação foi bem mais tranquilo, né, porque os alunos já têm um nível maior de maturidade, então você acaba conseguindo fazer uma discussão mais aprofundada, e por isso que eu fiz a parte dos requisitos, eu discuti com os alunos, porque eu queria discutir questões de redação, questões de interpretação, que eu achei que os alunos de graduação, eles talvez não fossem estar dispostos a participar desse tipo de interação, né? Os alunos da graduação, eles estão buscando uma interação mais objetiva, né? Eles querem uma coisa prática, aprender alguma coisa que eles possam aplicar no dia a dia. Então, por isso que eu fiz uma parte com graduação, uma parte com pós-graduação. Mas eu gostei, foi um processo de bastante aprendizado para mim, e é isso, né? Porque também, se a gente for ver hoje o panorama do UX, a gente também sempre vai estar lidando com pessoas que, dentro das empresas e das organizações, que às vezes não têm ainda um conhecimento aprofundado. Não é uma área em que essa minha ferramenta, ela não vai estar em contato só com especialistas. Especialistas podem usá-la, mas ela sempre vai estar também ligada, ela sempre vai estar num ambiente com pessoas que não são especialistas na área. Meu intuito era que ela tivesse uma linguagem simples. Não sei se respondi. Claro, respondeu sim, e sempre essa dúvida, a Luciane está com a mãozinha levantada, Pode então tens a palavra. Mas a Larissa levantou primeiro, então vou passar a palavra para a Larissa primeiro. Tá bom, Larissa, vai lá, Larissa. Oi, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Genilda. Primeiro, parabéns, né, pela tua pesquisa. Eu acho assim, muito interessante quem trabalha o contexto de experiência do usuário. E uma das coisas assim da minha, na verdade, é mais uma reflexão mesmo, ou até uma instigação assim de como tu vê esse framework aplicado a partir das consequências de uso de algumas interfaces, né?
a minha pesquisa ela tem levantado algumas operações de interface, já de consequências, né, da interface com o usuário, assim, não sei se tu já ouviste falar de interfaces assim que desencadearam análises racistas, análises de opressão estética, que é o caso da minha análise, que é a análise do filtros do Instagram. E aí eu queria te instigar assim numa percepção de como que tu vê esse framework para estar preparando assim para a gente não estar mais passando por esse contexto social. Eu vi que uma das suas vertentes, né, da experiência é sempre analisar o contexto. E eu acho que, por mais que a gente leia muito sobre teorias de usabilidade, a gente seja instigado a entender o contexto de uso para não causar essa consequência de UX ruim, né, ou problemática, eu fico pensando, assim, como está instigando mais e mais a partir do teu framework, assim. Eu vi que tem essa vertente. E eu queria que tu me falasse se já teve alguma aplicação que essas interfaces opressoras foram levantadas ou não, e se tu vê um potencial de uso do teu trabalho nisso também. Era mais uma instigação. Eu geralmente tenho perguntas assim, né? Obrigada. Olha, meu trabalho ele foi amplo, né? Ele foi genérico. Eu não entrei numa questão mais específica como essa que tu está entrando. Mas o que eu acho? Nenhum framework o framework ele tem um potencial de estimular o designer dentro de um caminho, mas ele não tem a capacidade de resolver esse problema, tá? O que eu vou te dizer é que dentro do meu trabalho, eu botei nessa lâmina aqui, porque eu quero te mostrar uma coisa. Aqui ele fala de fatores individuais, então necessidades, a gente vai entender necessidades individuais, mas quando a gente vai tratar de experiência afetiva, que tu está falando de coisas que estão muito ligadas à experiência afetiva, a gente tem que entender desde aspectos de personalidade, princípios, convicções, preferências, fatores psicológicos, todos esses elementos que estão dentro dessa caixinha aqui do meu framework, elas estão relacionadas a esse tipo de problema que você lidou. Quer dizer, o designer ele vai precisar ter muita sensibilidade para, de fato, entender esses conceitos e lidar com isso. E eu acho que uma questão que é complexa é a velocidade do nosso mundo hoje, né? Às vezes a gente tem que produzir as coisas de uma maneira tão rápida e chegar num resultado tão rápido que você não para fazer análises profundas, mas isso aqui é um tema que a gente vai acabar tendo que abordar com cada vez mais profundidade. Geralmente, quando você faz o software, você trabalha mais com questões de conhecimento, os procedimentos, dificuldades cognitivas, aspectos mais sensório-motores, mas o desafio é a gente entrar cada vez mais na própria sensibilidade do ser humano, porque a dimensão afetiva é isso. As necessidades, quando a gente fala de necessidade, o conceito de necessidade precisa ser entendido. O que é necessidade? A gente tem necessidades como, por exemplo, o relacionamento interpessoal, autodesenvolvimento. Aqui, necessidade são questões psicológicas que precisam ser tratadas. Então, falar de experiência do usuário é entrar cada vez mais nesse universo subjetivo do ser humano, tá? E eu acho que a gente ainda está só tangenciando isso, a gente ainda não está trabalhando nisso com propriedade, a gente tem que mergulhar de uma forma mais profunda para evitar esse tipo de problema, tá? Tá, obrigada. Então, professora Luciane, tem a palavra, obrigada. E eu vou aproveitar o gancho da tua fala agora para fazer a minha pergunta. É justamente nessa dificuldade que a gente tem de formar um profissional que seja um user experiencer, né? Porque cada vez mais eu vejo que a carga da psicologia em cima desse produto sendo gerado, ou mesmo da sua análise, ou em qualquer fase que você possa imaginar aí, da experiência do usuário, cada vez mais se aproxima da psicologia. Sim. Então, eu vejo, mesmo que a gente tenta, claro que a gente faz isso na graduação, e a graduação tem suas limitações, então eu acredito que a gente está até bem avançado no tratamento da experiência do usuário dentro do nível de graduação. Mas eu também encontro uma barreira muito grande do ensino da experiência do usuário. Tá?
Porque justamente ela envolve essas áreas múltiplas. Então, como você vê hoje, a partir do seu trabalho, o profissional user experiencer, vindo do design ou vindo mais da psicologia? Eu acho que, na verdade, a gente vai ter que... Vai surgir, né? Agora eu vou dar uma opinião minha particular, né? Que é uma visão minha que não é baseada em dados, tá? Mas eu acho que a gente tem os cursos clássicos de design, né? Gráfico, produto, e eu acho que vai ter que acabar surgindo um curso mais específico para atuação nisso, porque realmente a gente tem que trazer mais conhecimentos de áreas da psicologia. Eu concordo com a sua fala, a gente vai ter que incorporar mais algumas coisas relacionadas a isso, e também conhecimentos de tecnologia, para a gente poder seguir, porque para você projetar bem um software, você precisa ter uma visão dos dois lados, né, da tecnologia e dos aspectos humanos. Então, eu acho que os cursos vão precisar evoluir, suas matrizes curriculares, elas vão precisar evoluir um pouco nesse sentido, para a gente poder contemplar. Tá, eu vejo que muita gente... muitos cursos ainda têm dificuldade de incorporar esses assuntos dentro das suas grades, tá? Tem cursos que ainda tangenciam só esses assuntos. Eu acho que aqui, em Florianópolis, a gente está bem avançado até. Florianópolis, por ser uma cidade com esse perfil tecnológico, eu vejo que os cursos de graduação daqui já buscam focar nisso, mas se a gente for olhar em outros lugares do Brasil, a gente ainda está bem longe ainda da gente chegar num nível que realmente permita uma abordagem profunda da experiência do usuário. Isso, obrigada. Principalmente porque eu vi assim, no último lançamento do governo, né, que eles abriram um cargo de experiência user experiencer, onde não cogitava nem a possibilidade de um designer se inscrever, né, o que dá uma dor no coração de ver que realmente eles não entenderam nada, né? Não entenderam nada do que isso significa ainda. Mas mas é isso mesmo, eu acredito que sim, a gente vai cada vez mais, eu acho que ter um curso mais completo, né, e a gente vê, por exemplo, a nossa área próxima, a mudança no design, ele já envolve essa experiência do usuário em todos os níveis, né, desde, não dá para nenhuma disciplina já não trabalharia, né, a experiência do usuário em cada disciplina. Mas é isso, parabéns, eu gostei muito do seu trabalho. Obrigada. Obrigada.